Hoje nós vamos ver quantos pontos o Vasco vai fazer até o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, sendo realista aqui com vocês, tentando deixar o clubismo de lado, levando em consideração as últimas atuações do Vasco, qual é o potencial de crescimento para esse time do Vasco, se o jogo é dentro de casa, se o jogo é fora de casa, se é contra um adversário mais acessível, se é contra um adversário mais difícil, mas a gente sabe que é impossível a gente prever o futuro. Às vezes o Vasco perde para um time que tá em último colocado, que não ganhava de ninguém em casa, e aí pega o time que tá lá em cima, o time que todo mundo fala que o Vasco não vai ganhar, e o Vasco vai lá e ganha. Isso é futebol, então é impossível a gente prever, mas dá pra gente ter aqui uma base, tentar ter uma leitura eu junto com vocês, beleza? Lembrando que o Vasco vem de uma grande vitória diante do São Paulo no Morumbi, no qual o Vasco não só fez um bom placar de 3-1, mas o Vasco jogou muito bem, foi dominante a partida toda, 3-1, ficou barato aquele jogo. Então vem comigo agora pro simulador ver os próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro até o fim do primeiro turno. Vem comigo. Então galera, já estou aqui com o simulador do Campeonato Brasileiro. Eu posso fazer um vídeo simulando todos os jogos de todos os times até o final do primeiro turno. Vai depender de vocês. Comentem embaixo se vocês quiserem que eu faça esse vídeo e deixa bastante like nesse vídeo aqui também, que a gente pode ter uma base pegando todos os jogos e não só os jogos do Vasco, beleza? Cara, o Vasco atualmente é o 13º colocado com 13 pontos, ainda corre aqui um certo risco em relação à zona de rebaixamento, então o Vasco precisa ganhar para espantar esse fantasma de zona de rebaixamento e se colocar aqui do 10º para cima, brigando por vaga em Libertadores, brigando por coisas maiores e melhores. O próximo jogo do Vasco é em casa contra o Botafogo em São Januário. Esse jogo foi confirmado pro dia 12, mas não é bem na casa do Vasco, é um jogo com público 50-50, um jogo que é no Mané Garrincha. O Vasco infelizmente vendeu o seu mando de campo, então é um jogo que deixa ainda mais equilibrado. O Botafogo tem um bom time, foi bem na Copa do Mundo de Clubes, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras, mas tem um bom time o Botafogo. O Vasco tá tendo tempo para treinar, tá tendo tempo para descansar, para colocar as ideias em dia, se eu posso dizer, de técnico Fernando Diniz implementar de vez o seu estilo de jogo no time do Vasco. Até o momento o Botafogo teve reforços, né? Chegaram jogadores para a Copa do Mundo de Clubes, mas o Botafogo vai ter algumas perdas importantes também, do Igor Jesus, do Jair e tudo mais, e o Vasco ainda não contratou ninguém até o momento. Como é clássico, um jogo equilibrado, eu não vou contar aqui como uma vitória. É claro que o Vasco pode ganhar, perder ou empatar, mas eu vou colocar aqui um resultado de 1-1. Um empate aqui, Vasco e Botafogo, ok? E aí o Vasco vai jogar o próximo jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi. O Juventude tem 8 pontos nesse momento e é o 19º. Eu vi alguns 2-3 jogos do Juventude nesse Campeonato Brasileiro, é um time muito limitado. O Vasco tem tudo para ganhar esse jogo aqui. Vou colocar aqui um 2-1 Vasco, mas nunca é fácil você jogar lá no estádio do Juventude. O Vasco precisa se impor. Mas vou colocar aqui um 2-1, é claro que também depende do clima, às vezes lá cai um temporal absurdo, mas tomara que não, tomara que tenhamos um jogo em condições normais. O Vasco tem chance sim de ganhar esse jogo, e aí o Vasco ganharia um jogo, empataria o outro. Na 15ª rodada o Vasco pega o Grêmio em casa. O Grêmio é um adversário chato, difícil, tá na zona ali de tabela parecida com a do Vasco, mas eu acho que é um jogo aqui pro Vasco ganhar do Grêmio, colocar um 2-1 do Vasco jogando em casa. Esses pontos são inegociáveis para o Vasco. É claro que não são todos os jogos que nós vamos ganhar, mas temos que contar com os 3 pontos. Independente de ser um adversário complicado, o Vasco tem um histórico recente de vitórias contra o Grêmio em São Januário. O Vasco geralmente ganha em São Januário e perde lá na Arena do Grêmio. Geralmente é isso que acontece nos confrontos entre Vasco e Grêmio no Campeonato Brasileiro. Na 16ª rodada, o Vasco vai ter outro jogo em casa, que é contra o Bahia. Jogo difícil, complicado. O Bahia tem um time chato, complicado, sempre costuma complicar a vida do Vasco. Vou colocar aqui um 1-0 Vasco em cima do Bahia. O Vasco teria 3 vitórias consecutivas. Ganharia do Juventude, do Grêmio e do Bahia. E teria um empate contra o Botafogo. É claro que isso aqui eu tô colocando no mundo ideal do Vasco. O Vasco já iria para 23 pontos, ficaria ali mais bem na tabela. É claro que aqui a tabela tá parada, só o Vasco tá andando, então por isso o Vasco já tá em quarto. Não tô simulando os jogos aqui dos outros times. Na 17ª rodada, o Vasco tem um jogo difícil contra o Internacional. Não sei qual Internacional o Vasco vai pegar. Esse das últimas rodadas, ou o Inter vai melhorar após essa parada, treinamento e tudo mais. Mas é um jogo que eu vou colocar aqui um empate, 1-1 Vasco Internacional. Acho que o Vasco tem condições de ganhar desse atual Inter, mas para ser realista eu vou colocar aqui um empate. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco pega o Mirassol fora. Esse jogo aqui é um jogo que o Vasco gosta de se complicar. E o Mirassol tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem. Melhor do que o nosso. Mirassol é um adversário que vende difícil os pontos. Vou colocar aqui mais um empate.
Mas na projeção, cara, provavelmente o Vasco vai perder alguns desses jogos aqui. Ou contra Mirassol, ou contra Internacional. Mas eu vou colocar aqui um empate. Para mim seria até mais interessante o Vasco perder um desses jogos e ganhar o outro, ao invés de empatar os dois, porque o Vasco pontuaria mais. Claro, no mundo ideal o Vasco vencer todos os jogos, mas a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. E aí o Vasco fecharia o primeiro turno jogando contra o Atlético Mineiro em São Januário. E eu vou colocar aqui um resultado de vitória para o Vasco, 1 a 0 em cima do Atlético Mineiro. O Vasco terminaria o primeiro turno com 28 pontos, uma pontuação ok, não vai deixar o Vasco brigando pelo título, mas também não vai deixar o Vasco brigando lá por zona de rebaixamento, vai deixar o Vasco aqui mais na zona intermediária de campeonato, se terminar o primeiro turno com 28 pontos. Isso aqui é muito ideal pra gente. Agora, se o Vasco, por exemplo, ganha aqui do Mirassol, iria para 30 pontos. Mesmo se perdesse aqui esse jogo pro Internacional, ficaria com 29 pontos, tá vendo? Seria mais interessante até. Então eu acho que um fim de primeiro turno ideal pro Vasco seria ali entre 25 a 30 pontos. Isso sendo assim, a gente... claro, prevendo que o Vasco vai ter uma evolução, quem sabe cheguem alguns reforços, dá pro Vasco fazer isso. Não é impossível. Vocês viram pelos adversários que o Vasco vai pegar. Tem uma quantidade legal de jogos em casa, a gente também não sabe como é que vai estar o Vasco na Sul-Americana, Copa do Brasil e tudo mais, que vão ter jogos nesses intervalos aqui. Isso pode fazer tal time poupar, outro time poupar, o Vasco também segurar alguns de seus titulares, eu não sei. Não tem como a gente prever o futuro, mas esses são os próximos confrontos do Vasco até o final do primeiro turno. De 25 a 30 pontos o Vasco estaria relativamente bem na tabela. No mundo ideal, realmente, do Vascaíno, a gente vencer todos os jogos até o final do primeiro turno, que aí estaria ótimo pra gente. Ele se colocaria na briga ali pelo título do Campeonato Brasileiro. E ok, esse é o mundo ideal do Vascaíno, esse com certeza é o planejamento do Fernando Diniz, mas não sei se vai acontecer, né, cara? Difícil porque o nosso elenco não é esse elenco tão bom assim. Tem até alguns bons jogadores, mas não é esse elenco todo. Lembrando que o Vasco já tem um jogo a mais do que alguns clubes que não jogaram porque foram para o Mundial de Clubes, e aí os jogos deles foram adiados. Mas é isso, galera, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Quantos pontos você acha que o Vasco vai fazer? Fez seu simulador aqui junto comigo, deixa aqui embaixo a sua opinião. Quais jogos o Vasco vai ganhar, quais jogos o Vasco vai perder, quais jogos o Vasco vai empatar, e é isso. Esses são os vídeos de hoje. Abração do Francesco, é nóis, fui!